É isso aí, meu povo. Bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal. As coisas estão pipocando em Brasília e a gente tá acompanhando tudo de camarote, né? Batendo palma, torcendo por algumas coisas. Essa semana que passou foi muito agradável, né? A oposição, muita coisa boa aconteceu e vamos torcer para que continue, né? Aparentemente tudo se encaminha para uma vitória do Flávio. Óbvio que a gente sabe que depois que ele ganhar não vai ser flores, tem muita coisa para resolver. Tem a questão do empichamento do Careca, do cara lá, do sapo da palma budista, né? A gente sabe de tudo isso daí, mas o primeiro passo é a vitória dele, né? Que precisa ser dada. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no botãozinho hypar aí para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Favorável para o Messias, ele não conseguiu esconder as contradições dele, pessoal. Logo no discurso de abertura, ele tentou se antecipar à polêmica. Ele disse que é totalmente contra o aborto, ele falou isso, e que não ia fazer ativismo judicial sobre o tema. Vamos ver aqui o primeiro vídeo. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente Vossas Excelências tranquilos quanto a isso. Agora, é importante que nós separemos três coisas. Primeiro, a convicção pessoal. Terceiro, a posição institucional. Segundo, a posição institucional. Terceiro, a decisão jurisdicional. E eu queria que Vossas Excelências, a partir dessa perspectiva, entendessem isso muito claramente. Na condição de advogado-geral da União, apresentei um parecer perante o Supremo Tribunal Federal em que defendi, de forma muito clara e categórica, a competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre o tema do aborto. Ponto. Por quê? Porque assim diz a Constituição Federal. E por que assim diz a Constituição Federal? Porque é matéria penal. Dentro do que compreendemos do sistema penal, nós temos que defender o princípio. E o princípio é o princípio da legalidade estrita. O aborto é crime. Bom, bonitas palavras, né? Mas o parecer que ele assinou na AGU dizia o contrário. Ele defendeu a derrubada da resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, que proibia a assistolia fetal, que é uma coisa que até para animal isso é proibido, não pode fazer. Então, quando o senador Magno Malta confrontou o Bessias, ele deu uma resposta ali evasiva. Ele tentou separar convicção pessoal de atuação institucional, como se fosse possível fazer isso. Ele disse que não assina pareceres com alegria ou por convicção pessoal, moral ou religiosa, mas pelo cumprimento do dever legal. Ele mandou essa. Aí, o Magno Malta não deixou barato. Ele classificou o Messias como alguém sem empatia e disparou que aquela resposta não era para o Senado, era para Alexandre de Moraes. Vamos ver. Mudo o rumo da minha fala, porque na verdade eu começaria por um outro lado, que é essa tentativa de dividir. Até recebi um panfleto, até guardei, não vou falar o nome de quem estava distribuindo isso aqui, tentando dizer que o servidor público, no exercício da sua função, ele tem que exercer a sua função e isso o separa das suas emoções. A resposta que o senhor dá como AGU para a assistolia fetal é uma vida pronta. Vossa Excelência sabe disso. Isso aqui é uma vida pronta. Tem 22 semanas. Uma resposta para quem? Para Alexandre de Moraes, que não tem sentimento, não tem empatia. Aliás, eu acho que aquilo ali é um cadáver com uma entidade numa mente de alta periculosidade, sem qualquer simpatia ou empatia. Aqui nas suas respostas, está aqui na minha mão, o que a AGU fez. Não tem essa conotação que o senhor colocou aí agora. Ninguém nunca me deu essa surpresa de ser sabatinado aqui. Aqui eu escuto os melhores discursos, eu escuto as melhores respostas. E hoje nós temos a Suprema Corte. A Suprema Corte que Vossa Excelência colocou, ela não existe nem no país de Alice. Nós temos hoje uma Suprema Corte que é um grupo ideológico e malvado. Um grupo de militantes. Eu quase não vou lhe fazer pergunta, mas eu pergunto, é normal um ministro de Suprema Corte fazer apologia ao crime, ou se manter no crime, enquanto esse poder legislativo que o senhor diz que respeita a separação dos poderes, e aí, um ministro que é relator de um processo em que ele faz parte, porque ele tem um cassino que é proibido no país. Isso é normal?
Vossa Excelência, na Suprema Corte, que tipo de procedimento, de que lado Vossa Excelência ficaria? O pessoal mandou muito bem, né, o Magno Malta? Foi muito boa pergunta. Bom, o Messias ele se orgulhava de ter sido o primeiro a pedir a prisão dos manifestantes do 8 de janeiro. Na sabatina, quando ele foi confrontado sobre isso, ele tentou equilibrar. Ele disse que ele defendia o Estado democrático de direito, mas, ao mesmo tempo, ele criticou os excessos do judiciário. Ele disse que o poder jurisdicional não pode ser tirânico e não deve ser espaço de corrupção para lisonja. O problema é que ele passou 2 anos e meio fazendo exatamente o que ele agora dizia criticar. A AGU, sob o comando do Messias, esteve ao lado de cada decisão monocrática, de cada inquérito controverso, de cada expansão de poder que ele agora finge reprovar. O Sérgio Moro trouxe a tese de doutorado do Messias e matou a pau na pergunta dele. E nessa tese de doutorado do Messias, ele classificou o impeachment da Dilma como sendo golpe. Vocês sabiam disso? Vamos ver. Eu li aqui a sua tese de doutorado, Centro de Governo e AGU, e teria aqui algumas indagações. É um trabalho acadêmico, é um trabalho que Vossa Excelência faz e coloca uma série de questões, mas, por exemplo, na folha 229, Vossa Excelência se refere ao golpe de 2016. Eu gostaria de saber o que o senhor quer dizer com esse golpe de 2016, se é relativo ao impeachment da presidente Dilma. E essa indagação, meu bem, é importante, ministro, porque nós temos várias pessoas aqui na composição dessa comissão que votaram a favor do impeachment e têm uma opinião diferente em relação àquilo que aconteceu. O senador Davi, inclusive, o senador Pacheco, votaram a favor desse impeachment. Na folha 230, ministros, Vossa Excelência fala do papel do judiciário no combate à desinformação. Inclusive, Vossa Excelência fala em sentido favorável à resolução do TSE 23714, que foi aquela resolução que regulou as eleições naquele período. É claro que todo mundo é contrário à desinformação no período eleitoral, mas, no entanto, aquela resolução, a aplicação dela, gerou uma série de críticas. Por exemplo, quando a oposição, agora a oposição foi proibida de fazer uma relação entre Lula e Maduro, que haveria alguma relação especial entre eles, e depois os fatos, até posteriormente à eleição, confirmaram que haveria essa proximidade entre ambos. Qual é o nível de intensidade que Vossa Excelência entende da possibilidade aí de atuação do Supremo, do Poder Judiciário, no controle da desinformação? Vossa Excelência, por exemplo, proibiria que fosse feito esse relacionamento entre Lula e Maduro na eleição de 22 ou mesmo nessa nova eleição? Vossa Excelência, ali na folha 233, fala do papel da AGU, a Procuradoria da Defesa da Democracia. Aí é uma pergunta, ministro, o que eu particularmente entendo, que a AGU não cabe ficar patrulhando a internet, como tem sido feito desde 2023. Então, o Messias tentou se esquivar, né? Ele disse que a classificação foi feita no contexto de uma análise acadêmica e como expressão de uma corrente política da sociedade. Tradução: quando ele escreveu a tese, ele acreditava que foi golpe. Era isso que ele sentia, que a Dilma tomou um golpe, que não era para ela ter sido tirada do poder. Mas aí, quando ele foi para a sabatina, ele falou que isso é só uma corrente de pensamento da sociedade, como se aquele pensamento não fosse o dele. Então ele estava ali fingindo, dizendo, não, eu só expressei um pensamento aqui de uma corrente, né, de pensamento na sociedade. Só que é o dele, obviamente. Então o Moro também pressionou o Messias sobre o parecer da assistolia fetal. E ele usou um parecer do procurador-geral Paulo Gonet, que apresentava uma posição diferente. O Messias ficou encurralado e ele se comprometeu a estudar o parecer do Gonet e, eventualmente, revisar o seu posicionamento. Pessoal, eventualmente, se aprovado um dia, talvez. É igual quando a professora faz pergunta para o aluno, aí o aluno não faz ideia do que responder, aí ele diz que não sabe. Ah, professor, eu não sei, mas eu me comprometo a estudar, né? Isso é um comportamento patético do Messias. Aí o senador Girão, Eduardo Girão, trouxe para a sabatina o caso da jornalista Madeleine Laxco, que foi notificada extrajudicialmente pela AGU
por criticar um projeto de lei do governo. O Girão classificou a AGU como um instrumento de censura administrativa contra opiniões divergentes. Vamos ver aqui o vídeo do Girão. Contra opiniões divergentes do governo Lula, eu sei que o senhor estava de férias, o senhor já falou aqui, mas o ovo da serpente foi colocado pelo senhor nessa Procuradoria da Defesa da Democracia, que na verdade é um censurador-mor da República hoje e tem deixado os brasileiros extremamente preocupados. Então, o Messias disse que não participou diretamente da decisão, mas assumiu responsabilidade institucional pelo ato, ou seja, não mandou fazer, mas é responsável. E mesmo sendo responsável, não fez nada para impedir. E mesmo não tendo impedido, ele quer que acreditem que no STF ele vai defender a liberdade de imprensa. Já o senador Márcio Bittar resumiu o que muita gente estava pensando. Ele disse que as declarações do Messias contra o aborto e contra as interferências do STF eram falas calibradas exclusivamente para a aprovação, que bastava olhar para o histórico do sujeito para ver que o discurso da sabatina era o oposto do que ele fazia na vida real na AGU. Vamos ver. Presidente, caros colegas senadores, com todo o respeito que todas as pessoas merecem, mas não passa pela minha cabeça que alguém, candidato a esse cargo, vá sentar nessa cadeira e dizer que é a favor do aborto, porque sabe que perderia a votação. Nenhuma pessoa sentada nessa cadeira vai dizer que é contra, que é a favor, desculpa, a interferência desmedida do judiciário, inclusive em CPMI e em CPI. Não me passa pela cabeça que alguém sentado nessa cadeira vai dizer que é normal a interferência do Poder Judiciário sobre o Congresso Nacional. Ninguém vai sentar nessa cadeira dizer que as penas para várias pessoas, e o nosso Flávio Bolsonaro citou, sejam penas justas. Claro que não. É claro que alguém sentado nessa cadeira vai se pronunciar contra o aborto, vai dizer que é contra a interferência, a judicialização da política pelo Supremo Tribunal Federal, como não vai também dizer que as penas, a Débora e essas pessoas, sejam justas. Portanto, com todo respeito, em campanha, é preciso que a gente verifique o passado do que o candidato está se propondo, para perceber se tem coerência ou não com o que fala nesse momento. Bom, dito isso, senhor presidente, era seu dever investigar e ele não investigou. Muitas vezes o Supremo mudou entendimento em leis aprovadas aqui. O Senado que não cumpriu com o seu dever, não cumpriu com a sua obrigação. Que legitimidade tem para aprovar às vésperas de uma eleição novos membros para o Supremo Tribunal Federal? No Supremo falta uma cadeira. Alguém está sentindo falta? Não. Ninguém está sentindo falta dessa cadeira. Portanto, eu vinha dizendo desde o ano passado que eu entendo que o Congresso Nacional, o Senado da República e particularmente essa casa, deveria, como respeito ao povo brasileiro, esperar o resultado das eleições para aqueles que serão sabatinados nela e que passarem pela sabatina e forem eleitos, o novo presidente possa indicar quem ele queira. Bom, um detalhe cênico que não pode passar despercebido aqui. O Messias, eu não sei se vocês repararam, que ele usou durante toda a sabatina uma pulseirinha com a frase "sempre foi Deus". Então você vê que ali tá de terno, gravata, tal, mas tá com uma pulseirinha ali de plástico, de borracha, não sei. Sempre foi Deus. Então é claro que ele fez de maneira que as câmeras, os fotógrafos conseguissem enxergar e registrar, né? Porque ele se baseia nisso para conseguir empatia e, consequentemente, conseguir votos. Na abertura, ele se emocionou, citou a Bíblia, falou da família. Lá nos bastidores, havia lideranças evangélicas articuladas pelo ministro André Mendonça, vocês sabem disso, né? E eles estavam todos pressionando os senadores pelos votos, todos eles. Faziam um discurso de fé, mas assim, lamentavelmente, utilizando a fé como moeda política, e o Senado percebeu isso. Já na CCJ, o Messias passou. Ele passou por 16-11. Mas no plenário, onde o voto é secreto, aí ele caiu. Foram 42 votos contra e 34 a favor. O governo estava calculando 45 votos a favor. Ao menos 6 senadores que haviam prometido apoio mudaram de lado lá no anonimato. Como na cabine eles podiam ficar em silêncio, ninguém ia saber, e eles acabaram traindo, né? É o chamado trairômetro. E o trairômetro, ele funcionou dessa vez e funcionou em nosso favor dessa vez. Mas e depois? O que veio depois? Bom, o que veio depois da derrota revelou mais sobre o Messias e sobre o governo
do que as 8 horas de sabatina. Naquela mesma noite, o Messias foi ao Alvorada. Ele estava abalado, né? Estava lá cansado, abalado. Ele disse ao Lula que ele queria deixar a AGU, que ele não teria condições de lidar com quem articulou a sua derrota. Ele disse para os aliados dele que ele teve um sonho destruído. Aí o Lula pediu calma, mas enfim, não foi o que teve. Não rolou calma depois disso. O Messias passou a chamar a derrota de golpe. Tudo que acontece contra eles chamam de golpe, né? E apontou nomes, né? Quem foram os golpistas da derrota do Messias, segundo ele próprio? Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre e Flávio Dino. Tá indignado? Messias diz a aliados que derrota ao STF foi golpe de Moraes e Alcolumbre. A ala do governo entra em modo guerra. Bom, eu não sei vocês, mas eu estou torcendo pela briga. Nesse momento a gente está aqui, né? Como eu falei, vamos pegar a nossa pipoca e vamos acompanhar, porque nesse momento a gente é espectador. A gente está vendo ali os caras se digladiando e eu quero é mais, entendeu? Nesse momento tá interessante para a gente ver esses caras se digladiando. Eu sonhava com este momento e esse momento chegou. Eles estão se digladiando. Bom, a tese do Messias é a de que o Moraes ele não queria que o André Mendonça tivesse um aliado no STF, especialmente porque o Mendonça é o relator do inquérito do Banco Master, caso que, como a gente sabe, envolve interesses ligados ao próprio Moraes e a figuras próximas do Alcolumbre. O Planalto comprou essa versão. O Alcolumbre, de fato, ele não escondeu o jogo. Ele queria sim o Rodrigo Pacheco naquela vaga. Ele trabalhou abertamente contra o Messias. E os senadores relataram ter recebido pedidos diretos dele para votar contra. Um detalhe que é interessante aqui: na noite da votação, o Alcolumbre antecipou ao Jacques Wagner que a derrota viria por exatamente 8 votos. O Alcolumbre confirma áudio em que prevê derrota de Messias. Fala captada antes do resultado e expõe bastidores da votação no Senado. Teve até o vídeo, captaram mesmo no som. Olha, vai perder de 8. E perdeu mesmo. Então, o placar final, 8 votos de diferença. Ele sabia antes do painel abrir. E, para completar, a imagem do Wagner abraçando o Alcolumbre logo após o resultado. Isso repercutiu assim pessimamente no governo. Ó, após rejeição de Messias, Alcolumbre abraça Jacques Wagner. O pessoal do governo ficou assim, possesso. O que vocês acham aí que essa imagem significa? É interessante, né? Como as coisas, aliás, a galera das sombras vai se movimentando. É muito interessante isso. Pelo menos nesse momento a gente gostou do resultado. Né? Aquele momento que eu sempre esperei, quando, né, as peças do tabuleiro iam começar a se eliminar entre si. E a gente só assistindo. Estou achando maravilhoso isso. Bom, na quinta-feira veio o capítulo seguinte. O Lula ele estaria avaliando nomear o Messias para o Ministério da Justiça. Vocês viram essa? Como o Messias ele sofreu aí essa humilhação, então o Lula estaria tentando ver como melhorar isso, né? Aliviar a barra do Messias, né? Chamando para o Ministério da Justiça. A gente não sabe se vai acontecer mesmo. A pasta hoje é do Wellington César, que assumiu em janeiro. Então seria ao mesmo tempo um reconhecimento pelo trabalho do Messias na AGU e uma afronta a quem votou contra o Messias. E também uma forma de manter o Messias em evidência para, de repente, uma futura indicação ao Supremo novamente. Mas seria bizarro, né? Mas estão cogitando indicar o Messias novamente caso mude esse cenário no Senado. Mas já pensou o sujeito passar por 2 sabatinas e perder nas 2? Assim, seria... Já não basta uma, né? Enfim, não sei se eu acredito muito nisso, não. Mas, sei lá, esse pessoal é maluco, né? Bom, o governo
perdeu a votação, então, depois de 132 anos. E a resposta, então, nesse momento, do Lula é promover o derrotado. Ele vai querer promover o Messias. O Lula avalia nomeação de Jorge Messias ao Ministério da Justiça. Então, vamos ver. Bom, Meu povo, a situação para a galera lá tá ficando complicada, né? Não tava sabendo dessa briga aí, não. Os caras, então, estão brigando entre si, rapaz. Doideira, hein? Os caras estão se brigando, meu Deus do céu. A gente torce pela briga, né? Final das contas, a nossa torcida é justamente pela briga, que eles briguem até o fim, né? Torceremos para que eles se degradiem, né? Até o fim, para que no final o povo brasileiro vença. Enquanto a galera lá de Brasília estiver um brigando com o outro, para o povo brasileiro isso é muito bom mesmo. Que é triste, né? A gente teve uma pequena vitória e tal, mas a gente sabe que tem um caminho árduo ainda pela frente, né? Tem um caminho longo, árduo, difícil de combater esse combate aí. O Flávio tem tudo para ganhar, tá disparando aí na frente, né? Mas mesmo assim, a gente tem medo do famoso nananã não se ganha, nananã se toma, né? Infelizmente, ainda a gente tem esse medo aí, dessa parada aí das paradas que não se ganha, das paradas que se toma. Torceremos, né? Para que não aconteça. Mas existe o risco. Existe sim o risco dos caras tomar o negócio na mão grande. Muito pela inevitável, né? Iminente aí acontecendo isso. A derrota do Barbudo. Iminente impeachment de alguns togados, né? A chance aí dos caras serem empichados é monstruosa. Principalmente o Careca. O Careca tem tudo para ser impeachmentado. Dificilmente ele continua no poder, né? Que quem está no poder a gente sabe que é ele, né? Infelizmente o Careca é quem está no comando da nação brasileira há um bom tempo, né?